Maria Inês? Sim, então vamos iniciar e à medida que os participantes vão... Uma pergunta, este Zoom não tem limite, pois não? Não. Okay. Não tem. Não tem limite e, portanto, não vais estamos à vontade. Não vais fluir. Às vezes há limites de pessoas que podem participar. Estamos à vontade. Muito bem. São 5h05 da tarde, portanto vamos dar início à nossa sessão do webinar. Em primeiro lugar, obrigada aos oradores por terem aceitado o convite do Faro Avenida em participar e darmos a sua opinião sobre este assunto de uma forma positiva. Sim, porque há várias razões positivas, favoráveis no meio disto tudo e vamos ouvir e serão certamente opiniões muito válidas. Comigo tenho o Francesco Berrettini, meu colega moderador hoje, a quem eu também agradeço a sua presença para me ajudar na condução desta conversa. Nós vamos iniciar com uma pequena apresentação dos oradores, portanto começamos pelo Paulo Andrés. O Paulo Andrés é um empreendedor e especialista no empreendedorismo e inovação. Recentemente adquiriu como acionista maioritário a cadeia Toys R Us, Ibéria, portanto tem mais um novo desafio pela frente e recentemente também foi constituído vice-presidente da Associação de Marcas e Marcas a Retalho nacionais. Além disso, também é um business angel, tendo sido presidente europeu durante vários anos. Neste momento, portanto, tem várias valências em curso e portanto, certamente será a sua opinião muito válida. Também o Rui Alves é um outro nosso convidado, CEO do Grupo Rupial, constituído por 3 empresas, desde o coaching profissional à aplicação e constituição de vários programas informáticos e de programação por parte das empresas, portanto, nomeadamente na faturação. Neste momento tem os escritórios em Lisboa e em Faro. No entanto, é Porto, Lisboa e Porto. Lisboa e Porto, sim, peço desculpa, Lisboa e Porto. No entanto, tem uma paixão pelo Algarve e vive no Algarve, neste caso em Portimão. Portanto, é conterrâneo. Muito bem. Eu agora vou passar a palavra ao Francesco para dar seguimento à nossa conversa. Obrigada. Ok. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Maria Inês. Obrigado a todos que aceitaram o convite que Maria Inês organizou com este evento, que, como eu dizia o Paulo, é Covid pela positiva, mas não Covid positivo, ficamos todos infectados, não é? Vou apresentar... Que é melhor desligar e fazer mute aí alguém, porque está aí alguém com a televisão ligada. Exatamente. Consegue tirar a Maria Inês? Sim. É o IPL. O IPL. Sou profissional de leiria, não? Está? Ok. Então, nesta fase eu vou só introduzir os outros 2 oradores, ok? O Hugo Barros, uma pessoa que conheço há quase 10 anos, ou talvez mais, é o coordenador do CRIA, da Divisão de Empreendedorismo e Transferência Tecnológica da Universidade do Algarve.
Hugo também tem uma licenciatura em economia e se está a especializar e a doutorar na área do desenvolvimento regional e das organizações. Colabora no CRIA desde 2005, é por isso que é coordenador desde 2011, mas já desde 2005 está lá no CRIA. E tem uma grande experiência de acompanhamento de startup, de projetos europeus, de projetos nacionais, e de dinamização do empreendedorismo no Algarve. É conhecido, bastante conhecido a nível regional e também para os empresários e para as entidades. O Miguel também conheço há algum tempo. O Miguel fundou uma empresa que chama-se Dengan. Poi ele explicará eventualmente o nome, a origem do nome. Atualmente trabalham por volta de 70 pessoas. É um grupo que tem sede no Algarve, mas que tem uma fatia significativa do cliente no estrangeiro. Dedica-se quer a desenvolvimento web, quer a desenvolvimento software, quer a marketing digital com estratégias a 360 graus. Nos últimos anos, de uma forma não oficial, iniciou a dinamizar um ecossistema de empresas da área da tecnologia que concretizaram este movimento informal na criação da Algarve Evolution, que é uma associação de empresas de tecnologia que tem mais que 30 associados, ou talvez ainda mais, que está a dinamizar o ecossistema usando uma marca umbrella, que não é de ninguém, eu diria assim, que é chamada Algarve Tech Hub. Esta associação é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo fomentar o empreendedorismo tecnológico no Algarve e dizer no fim que não temos turismo a mais, mas temos indústria a menos. Pronto, esta é a introdução, espero não ter dito nada de mal para ninguém, é a introdução do nosso orador. Maria Inês, vamos dar início, como é? Sim, Maria Inês? Não estou a ouvir porque desligou o telefone, é o microfone. Peço desculpa, okay. Peço desculpa. A minha primeira questão, e estou curiosa e vou lançar ao Rui, esta pandemia, como nos uniu? Pandemia. Sim? Mas temos que fazer mute às pessoas que entram. Peço desculpa. O IPL está ali novamente unmuted. A mim desligaste a câmera em vez de desligar o vídeo, Maria Inês. O vídeo, em vez de desligar o som. Sim, mas nós estamos a desligar os vídeos. Ok. Mas podem ligar, os vídeos podemos podem ligar. Sim, nós podemos também. É só o barulho. Então, Maria Inês, pode fazer a Maria Inês a pergunta para iniciar? Peço desculpa. Esta questão vai para o Rui. Como é que esta pandemia nos uniu? Porque normalmente os portugueses não são muito colaborativos entre eles, mas tem-se visto uma solidariedade em vários grupos, em vários tipos, mesmo empresas concorrentes, e portanto é uma pergunta aberta, mas que me suscita alguma curiosidade. Como é que a pandemia une-nos? Há um pressuposto que eu não concordo, que é que os portugueses não são colaborativos, desde já que essa não é a minha opinião. Eu acho que os portugueses são colaborativos quando estão incentivados para tal. E neste momento há um incentivo muito grande, que é a pandemia, e que é um incentivo de vamos lá ultrapassar isto, porque a gente precisa pôr a economia a funcionar rapidamente. Então, como não houve esse incentivo, os colaboradores portugueses uniram-se e, portanto, nesse sentido o que aconteceu houve aqui uma adesão muito grande a ficarmos em casa e a cumprir com aquilo que estava a ser pedido pelo governo. Isso fez com que atravessássemos, se calhar, de uma forma mais segura esta questão da pandemia. E a nível de negócios já estamos a ser mais solidários, porque começamos a perceber que se começarmos a trabalhar em conjunto e a reinventar negócios, conseguimos sobreviver melhor a este tipo de eventos, que nos obriga a parar a todos. Claro. Sim, então, como o velho ditado diz, juntos somos mais fortes, correto? Correto. Muito bem. Obrigada. Francesco?
Vamos alternando agora os oradores, não é? Para deixar um pouquinho. Sim. Então, eu tinha uma pergunta aqui pensada para fazer ao Hugo, não é? Hugo Barros. Hugo, na tua experiência, não é? Que tu pensa que foi adoptado neste período de pandemia que vai ficar nas empresas como estratégia e visão do negócio? O que é que mudou nas empresas que vai ficar ao longo do tempo como estratégia das empresas, pela tua experiência de contato com as empresas? Olá, boa tarde a todos. Obrigado à Inês pelo convite e ao Francesco pela moderação. Nós temos visto que, de facto, muito embora os problemas enormes que estas situações também são, enquanto tudo, são positivas e, portanto, o que a gente tem visto é que há muitas das empresas, e eu chamo aqui um bocadinho a nossa experiência, o Paulo Andrés, por exemplo, poderá dizer tão melhor que ele também passou muito por essa área. Nós, enquanto incubador e enquanto ecossistema empreendedor, eu acho que há aqui algumas coisas muito interessantes, há umas são banalidades no sentido em que são coisas que a gente já sabe e tenta há muito tempo, portanto, a necessidade de ter uma estrutura muito leve, com capacidade de adaptação, porque hoje em dia quem está a conseguir dar a resposta, nomeadamente nas novas empresas, nestas empresas são empresas mais dinâmicas, mais leves em termos de estrutura, com uma grande capacidade de darem resposta a outras áreas e reafetarem produtos e serviços, e com alguma capacidade financeira. Pronto, de facto, isto eu acho que são daquelas verdades lá para isso, mas que é importante sempre identificar, porque nestes momentos são quem se consegue adaptar mais facilmente. Mas eu acho que há aqui duas coisas que esta pandemia veio reforçar, que eu acho que nos empreendedores está muito claro. E mais uma vez eu chamo a atenção que nós falamos muito deste ecossistema de empreendedorismo e de algumas empresas novas que até não são muito experientes e, portanto, o que temos visto é que, de facto, aquelas entidades que tinham equipas coesas, com recursos motivados, estão a conseguir dar a volta de forma mais fácil. Portanto, são pessoas que percebem as dinâmicas do mercado e da empresa onde trabalham, a situação da empresa e, portanto, têm uma outra... Eu diria que tem uma outra sensibilidade também para a situação que todos estão a passar. Um exemplo muito claro, que acho que é interessante, nós temos uma empresa que já não é uma empresa propriamente criada há 1 ano ou 2, em que há situações como os empregados perguntaram ao patrão se está tudo bem, se precisares de apoio, de ajuda, de dinheiro, a gente está cá. Eu acho que, de facto, muitas vezes estas equipas motivadas e com pessoas que percebem o sistema e a empresa e o ecossistema onde estão, faz todo o sentido e acho que isso vai ser cada vez mais uma realidade. E outra questão que eu acho que é importante também nesta visão dos novos empreendedores e agora falando um bocadinho mais também da nossa área, mas é um bocadinho que temos visto, é esta relação com as instituições de ensino superior, de investigação, eu penso que têm sido bastante reforçadas. Eu posso dizer que nós temos acompanhado um conjunto e entrar em contacto com um conjunto de empresas que nesta ótica da necessidade de estruturar e reestruturar a sua atividade económica, de encontrar novos caminhos, encontraram nos centros de investigação, nas parcerias, uma forma de dar a volta a isso e, portanto, eu diria que se tivesse que dizer 2 muito claros é esta necessidade de facto de apostar nas equipas, porque vê-se que neste momento faz muita diferença, as pessoas estão em teletrabalho, mas continuam produtivas, interessadas em colaborar, ajudar a empresa naquilo que é necessário. E esta relação de parceria com outros, nomeadamente com as instituições de ensino, porque cada vez que se pretende e que precisam de reafetar recursos e de identificar novas áreas de ID e novas áreas de inovação, estas relações depois fazem muito sentido. Obrigado, Hugo. Maria Inês tinha uma pergunta, não é? É isso. Por falar agora em união e empreendedorismo, que conselhos é que o Paulo Andrés daria a um empreendedor que... Ele estava a testar uma carinha, uma espécie de boa nova lula. Peço desculpa. E ser funcionário. E depois lá estavam a pôr mais ou menos uma moto. Que conselhos é que o Paulo Andrés daria a um empreendedor que procura investidores neste momento? Já que tem conhecimento vasto nesta área e alguns dos projetos ficaram em stand-by e não arrancaram,
e agora retomando devagarinho, as pessoas estão a querer implementar novos projetos e ideias que tinham na altura. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite de estar aqui presente, Maria Inês. Relativamente aos empreendedores, eu penso que um empreendedor neste momento, ele quando vai falar com o investidor, se ele não fala como é que o Covid ou esta situação de pandemia afeta o seu negócio no presente e no futuro, escusa de falar com o investidor. Nem todos os negócios estão em baixa, ou seja, há muitos negócios que estão em alta, com valorizações superiores à época antes da pandemia, e por isso depende do setor em que o empreendedor está. Ou seja, se estiver num setor quente, tudo o que tem a ver com trabalho remoto, tudo o que tem a ver com questões de saúde, tudo o que tem a ver com eficiências dos postos de trabalho, com digitalização das empresas, isso são setores que ainda estão muito quentes e por isso são setores que não têm grandes dificuldades na obtenção de financiamento. Relativamente aos outros setores, naturalmente é preciso olhar como é que o setor se pode reinventar e como é que ele pode sobreviver nos próximos 6 a 12 meses, considerando que até haver uma vacina. O ponto muito importante aqui também é nós pensarmos que a partir do momento que há uma vacina, tudo se resolve. Não, se calhar a seguir a um Covid há de haver outras pandemias e nós vamos ter que estar preparados para estas pandemias e por isso os negócios têm que ser resilientes relativamente a essa situação. E nada melhor do que um negócio, do que um empreendedor para falar com o investidor, do que mostrar números e dizer o seguinte, olha, durante esta pandemia nós fizemos isto e os resultados são estes. E por isso temos vários empreendedores que se adaptaram rapidamente a esta questão do Covid e estão a funcionar muito bem. Relativamente à forma de como é que o empreendedor, ou seja, como é que o negócio vai ser afetado pela pandemia e no futuro. Pois há aqui uma questão que tem a ver com como é que o dinheiro vai ser utilizado. Antes desta pandemia, alguns empreendedores, especialmente, chegavam a um investidor e diziam, olha, eu preciso de €1 milhão e vou fazer isto, isto e isto. Possivelmente agora, se calhar, tem que fazer de uma outra forma. E a outra forma é dizer, olha, eu vou precisar de €1 milhão, mas o que eu gostava era fazer o seguinte, €100.000 agora e com estes €100.000 eu vou comprar a máquina e vou trabalhar no mercado de Faro e a partir do momento que eu tenha 2.000 clientes em Faro, eu vou comprar uma segunda máquina de outros 100.000 e vou para Portimão e depois de estar em Faro e em Portimão, depois vou para o Alentejo, ou para Lisboa, ou para o Porto e fazer isto faseado e não pôr o dinheiro todo à cabeça. E por isso o risco de alguém pedir €1 milhão é de perder €1 milhão do investidor, fazendo isto faseado. O risco do investidor é muito menor. Por isso há um conjunto de mitigação de risco, nomeadamente do lado ao lado do investidor, que é importante. Os investidores, não há falta de dinheiro no mundo, e nomeadamente em Portugal. Eu até acho que há excesso de dinheiro em Portugal, nomeadamente na área do capital de risco e dos business angels. O que existe é muito risco. E os investidores não querem arriscar devido ao potencial que o negócio tem. Por isso o empreendedor tem que se pôr na pele do investidor e tem que tentar mitigar esses riscos que o investidor vai analisar e que vai considerar que não vai querer investir. Há 2 estudos, só para terminar relativamente a esta questão dos empreendedores, que eu recomendaria aos empreendedores. O primeiro é da CB Insights, dos Estados Unidos, e quais são as 20 razões por causa que os investidores não investem nas startups. E depois há um estudo a nível europeu, que foi feito pela EBAN, a Associação Europeia de Business Angels, que foi analisar as razões porque é que cerca de 600 investidores a nível europeu não investiram em determinadas startups. E a primeira razão não é a falta de potencial. Pelo contrário, a falta de potencial do negócio, de expansão, de escalabilidade, etc., é a 7ª razão e tem um peso abaixo dos 10%. Ou seja, é praticamente irrelevante no sentido que os projetos que já vão ser apresentados aos investidores já têm potencial. Não é que a falta de potencial não seja relevante para os investidores. Mas não é esse o ponto principal. O ponto principal, e que estamos a falar de mais de 80% dos investidores, referem a risco. Ou seja, os investidores não investem nos projetos porque existe risco de execução e risco do projeto, de facto, atingir os objetivos que o empreendedor diz. E isso tem a ver com a execução do projeto. A segunda razão
tem a ver com a avaliação do projeto. Ou seja, temos boas equipas, temos um bom projeto, está tudo espetacular. Só que o empreendedor acha que aquele projeto vai ser o próximo Google e por isso as avaliações são completamente estratosféricas para o investidor. E por isso é preciso trabalhar com o empreendedor, para o empreendedor perceber esta dinâmica para que possa ter um modelo de avaliação, não fixa, mas se calhar variável, conforme a execução, para que isso possa diminuir o risco do investidor também. E dessa forma obter financiamento. Por isso esses são dois aspectos que antes da Covid eram muito importantes e agora passam a ser ainda mais importantes. Claro, então agora temos que ser mais cautelosos, sem dúvida, principalmente os investidores, porque... Não, eu não estou a dizer que sejam cautelosos, estou a dizer tem que se analisar os riscos e como é que esses riscos estão a ser mitigados. Sim, sim, muito bem. Obrigada, Paulo. Só uma à parte, caso o público tenha questões, poderão colocá-las no bate-papo, portanto, na opção ao fundo da página, que depois, mais para a frente, vamos reservar um período para responder essas mesmas questões, está bem? Obrigada. Vou passar a palavra ao Francesco. Muito obrigado. Eu estou a tomar nota porque há um cruzamento de coisas que são ditas que acho que vai surgir pergunta cruzada que vai fundir um bocadinho aquilo que o Hugo disse sobre a importância da equipa coesa, com aquilo que o Rui pode contribuir sobre a coesão das equipas e sobre a nova característica dos empresários no fase de pre-seed e seed, onde o Paulo poderá acrescentar também algum insight. Eu queria trazer para a conversa também o Miguel, não é? É uma pergunta que queria fazer ao Miguel. Então, atualmente, quais são as oportunidades que está a ver aqui no Algarve? Que oportunidade existe? Que está a ver aqui no Algarve relativamente a esta situação que se verificou, mas que oportunidade pode ter surgido? Desculpa. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, acho que já cumpri aqui o protocolo, vou avançar então com a resposta. As oportunidades aqui no Algarve, eu vou falar daquela que eu tenho defendido e que acredito que é a maior que existe, que tendo em conta esta situação, o mundo acordou um bocadinho agora para a vida que afinal as coisas dão para funcionar através da internet, ou seja, clientes que se recusavam a ir ao meu escritório agora... Não há alternativa, não há escritório, tem que ser pela internet. E isto vai fazer com que mude-se muito a mentalidade e que seja possível trabalhar cada vez mais remotamente, ou seja, daqui para o mundo. Lá está, o Algarve Tech Hub, como foi falado no início, pretende trazer a essa luz e dizer que o Algarve é o melhor sítio do mundo para se viver e trabalhar, e principalmente desde que se consiga trabalhar remotamente. Se eu tiver um emprego nos Estados Unidos, 2 ou 3 filhos e tenho que faturar 500.000 euros para manter um nível de vida em Nova Iorque, se calhar vou ali para o Algarve, porque até posso trabalhar remotamente, tenho escolas em inglês, várias, outras línguas, e posso fazer a minha vida e trabalhar do Algarve para o mundo. E acredito piamente que a nível de estratégia para a região deveríamos apostar nisto com mais força, porque anda muita gente à procura de mudar de vida para sítios que são lifestyle tech hubs, e se há no mundo que eu acredito que tem potencial de se diferenciar a nível da qualidade de vida, do custo, de tudo o que temos, da nossa cultura, da simpatia com que recebemos as pessoas, da comidinha que temos aqui que é muito boa, é muito difícil alguém vir e dizer, vamos para a Tailândia, que está-se muito melhor na Tailândia porque o clima é tropical, mas depois não há comida, não há o nosso clima, que eu prefiro ao clima da Tailândia. Por isso eu diria que essa é a maior oportunidade, é divulgarmos o Algarve para pessoas que queiram viver cá e que queiram trabalhar de cá para fora, e fazemos muito barulho todos juntos. Obrigado, Miguel. Posso só intervir relativamente a esta questão que o Miguel está a referir, porque eu acredito exatamente no que o Miguel está a dizer. E, Miguel, eu não sei se vocês já estudaram o cluster da Sophia Antipolis em França, no sul de França, que eu acho que eu tenho visto eu conheço relativamente bem esse cluster, tenho lá ido falar várias vezes, e eu acho que geograficamente é muito parecido. Também tem um bocado de montanha, tem praia, tem lifestyle,
e eu acho que poderíamos olhar para esse exemplo. Há uma questão que eu acho que é fundamental para tornar o Algarve num cluster, é trazer 3 ou 4 grandes empresas, e aí tem que ser o Estado a subsidiar forte essas grandes empresas, e foi o que aconteceu com Sofia Antipolis, porque depois essas 3 ou 4 grandes empresas depois atraem todas as outras empresas e começam-se a criar clusters. Só com pequenas startups é muito difícil e vai demorar muito tempo. Por isso teria que haver uma aposta estratégica, nomeadamente do governo, em criar e identificar 3 ou 4 empresas de um cluster que se queira definir. É preciso definir um cluster, não pode ser fazer todos os clusters, é definir um cluster, buscar 3 ou 4 grandes empresas, subsidiar essa instalação dessas empresas, no limite instalações gratuitas, e depois o resto aparece por si só. Fazer só com pequenas incubadoras e publicidade vai ser muito difícil o Algarve conseguir atingir os mesmos resultados. Mas se quiserem contactos lá de Sofia Antipolis, tenho lá muitos bons contactos e posso abrir portas para conhecer como é que eles também nasceram. Sim, tem sido feito aqui um trabalho a nível com o Governo Central e aqui com o Governo também regional, com as câmaras, com a CCDR, com a Universidade, para se criar uma marca e que se consiga divulgar isto a uma só voz, senão muitas pequenas incubadoras, muitas pequenas aceleradoras, perde-se tudo e não passa mensagem nenhuma lá para fora. Temos também a Atos, que não sei se pode considerar uma grande empresa, mas que veio para o Algarve agora no último ano. Temos algumas empresas com alguma dimensão aqui. Temos um polo, um edifício que está a ser reconvertido na Universidade de 2.000 metros quadrados, que foi adjudicado e que foi apoiado pelo Governo para se fazer essa obra, que já foi adjudicada à obra. Penso eu que já é uma empresa vencedora, espero eu, para que construa isso o mais rápido possível, e depois sim podemos convidar também mais essas empresas, como disse, para virem para cá, que faz todo o sentido, porque criar nada do nada é muito difícil. Aquilo que temos feito e o que eu acho que é possível fazer sem atrair essas empresas é realmente posicionar-nos a nível não só de sol e mar, mas como um lifestyle tech hub. E para isso vêm para cá as pessoas que querem vir para cá viver e que podem trabalhar e não precisam de de grandes empresas para as atrair para cá. Ou seja, essas vêm pelo lifestyle, pela qualidade de vida, pelo ecossistema, pela cultura, pelas pessoas que cá estão e por tudo mais. Mas gostava muito de falar consigo, se for possível, depois desta reunião, para percebermos como é que podemos colaborar e ajudar-nos a levar isto aqui para a frente. Claro, sem problema. Maria Inês. Obrigada, Miguel. Eu depois passo o contacto do Paulo. Portanto, estes momentos são sempre muito produtivos também em networking, este é um deles. A minha questão agora iria para o Hugo. Hugo, nós os portugueses somos do desenrascanço, não é? Somos muito criativos e resilientes, e nesta fase tem-se assistido a verdadeiras batalhas, muitas delas ganhas, como por exemplo fábricas, empresas, portanto mudaram a sua direção estratégica de modo a fazer face às necessidades do mercado. Lembro-me, por exemplo, de uma pequena mercearia que não tinha venda online e de repente instalou o site e vai fazer agora entregas a casa e vende à distância. Ou, por exemplo, uma fábrica de sapatos no norte que deixou portanto, de escoar a sua produção e agora produz equipamentos de proteção individual, ou álcool gel, ou algo do género. O que é que tu tens a dizer-nos sobre isso? Achas que confere, estamos realmente a fazer um bom papel? Eu não podia estar mais de acordo e acho que é reconhecido praticamente por todos. Eu acho que só uma coisa que nós temos muitas vezes é que, eu acho que a maior parte das pessoas que estão aqui ou que trabalham no setor corporativo ou com empresas, muitas vezes nós tínhamos eu posso dizer isso, não sei se vai parecer arrogante se não, é que nós muitas vezes quando trabalhamos com os parceiros internacionais, com Sofia Antipolis, como o Paulo dizia, com outros parques e ecossistemas que são brutalmente grandes e que penso que já não... Hoje em dia é difícil encontrar ou criar sistemas destes, porque são cidades, e muitas vezes o que nós pensamos é que
se nós conseguimos fazer o que fazemos com os recursos que temos, imagina se tivéssemos isto. Portanto, eu acho que uma coisa que é importante é que, de facto, os portugueses são criativos, são originais e muitas vezes conseguimos fazer omeletes sem ovos, como se costuma dizer. E, portanto, isso é uma prova da capacidade de criatividade e da originalidade para novas soluções. Eu daqui, se somos criativos, o que é que isto nos vem ensinando? Eu acho que tirava aqui algumas notas, que é eu acho que, tal como um bocadinho como estavas a dizer, eu acho que temos assistido aqui a exemplos de demonstração, não só dos internacionais, nacionais, sim, existem fábricas que, com unidades produtivas que já foram capazes de reformular, como se dizia ainda há pouco, nem todos os setores estão em quebra, há setores que de facto estão a faturar muito mais do que o normal, há setores que têm reformulado, mas eu acho que há aqui um papel também importante para os pequenos agentes locais pequenos, que muitas vezes não eram vistos ou achados, e hoje em dia eu acho que esta pandemia veio mostrar que muitos deles, a seu nível local, podem ser agentes de mudança nacional e internacional. Desculpem valorizar a região, mas já agora nós temos um caso no Algarve que veio cá o Ministro, porque uma empresa que está incubada no Centro de Apoio de Acolhimento de Empresas do OE, pequena empresa de prototipagem, falando com um grupo de ID, começou a estruturar-se para produzir as zaragatuas que na altura não havia. Foi essa iniciativa que depois foi vista pelo Ministro quando foi a Famalicão, a uma empresa com outra capacidade, é verdade, resultou num projeto em que estão-se a produzir as zaragatuas nacionais. E, portanto, isto resulta de uma pequena empresa de dois rapazes, de uma spin-off que teve a capacidade de falar com os agentes no território, perceber o que é que faz falta, readaptar-se e deu um mote para outros. Portanto, eu acho que isso é um ponto também importante, é perceber que às vezes os pequenos agentes locais também têm aqui um ponto importante. E eu também só queria deixar duas notas. Uma é que as instituições públicas, e aqui permitam só dizer isto também, porque eu acho que sou aqui o público da zona, tem sido capaz também, muito embora nunca seja o ideal, tem sido capaz de dar algumas soluções. Eu só dizer que os programas operacionais, como o Paulo ainda há bocado dizia, falava-se nos Business Angels, mas os programas operacionais, que têm sido muitas vezes a alavancagem também de alguns pequenos projetos, tem sido capaz, e nós somos sempre o primeiro a criticar pelos tempos de resposta, pela burocracia, pela complexidade, nunca são fáceis e de facto nós tendemos a, como costuma dizer, porque a facilitar quando podemos fazer complicado, portanto temos muito essa tendência. E de facto eu acho que tem vindo a haver respostas sobre linhas específicas para empresas que se estão a reformular para dar resposta à pandemia Covid, portanto tem havido a necessidade e a prioridade é tentar dar resposta aos pedidos de reembolso para injetar dinheiro na economia. Eu acho que, muito embora havendo sempre críticas, era importante deixar uma nota nesse âmbito. E a outra nota só que eu gostava de dizer é que, de facto, aproveitando e aproveitando também para levar um bocadinho a discussão para aí, porque já que aqui estamos também interessante, é aquilo que o Miguel falava, com o Francesco, com o Paulo, com a Inês, que é eu acho que para o Algarve, e falando no Algarve Tech Hub, esta marca de todos, como o Francesco dizia, eu acho que isto pode ser um momento de oportunidade, porque de facto percebe-se que aquilo que o Miguel andava a falar e que se andava aí a falar da virtualização dos postos de trabalho, da capacidade de atrair massa crítica, quer dizer, eu acho que neste momento isso já deixou de ser uma conversa e é global e é uma realidade. Falamos do turismo, mas a região tem sido capaz de demonstrar-se internacionalmente como uma região segura, que é capaz de dar resposta a uma pandemia, com qualidade de vida, tem infraestrutura. As respostas, o Miguel falava ainda há pouco também de por que não ir para a Tailândia, mas a resposta e toda a gente conhece as críticas normais ao Sistema Nacional de Saúde e à capacidade e aos problemas do Algarve, mas foi capaz de dar resposta ao hospital público, ao setor privado, aos municípios, à parceria que houve entre todos de entreajuda. Portanto, eu acho que isto, neste âmbito do Tech Hub, com aquilo que tem vindo a ser conversado, de facto, acho que neste momento é mais uma potenciação daquilo que é possível fazer e da potencial que a região tem para dar resposta e capitalizar aquilo que existe, mas também para atrair, e concordo plenamente, atrair alguns players internacionais para dar outra capacidade e outro músculo àquilo que se precisa. Portanto, eu acho que se veja um dos pontos muito, muito positivos, infelizmente nisto tudo, é que eu acho que isto vem a reforçar esta estratégia que vem sendo falada e que era um bocadinho sempre conversa um bocadinho paralela, mas que neste momento acho que é fulcral e fundamental. Portanto, na tua opinião, temos
temos estado a passar no teste, correto? Acho que sim, acho que sim. Acho que sim, é. E também, já agora, as críticas internacionais assim o dizem. Portanto, vários estudos e artigos de opinião dizem isso mesmo, que no global, portanto, Portugal está a conseguir dar a volta, apesar da dificuldade, aos mais altos níveis. Obrigada. Vou passar a palavra ao Francesco. Muito obrigado, Maria Inês. Vou tentar juntar 2 ou 3 coisas que foram ditas para formular uma pergunta ao Rui, não é? Se conseguir transmitir. Hugo falou da importância de aquilo que surgiu agora como a coesão da equipa foi um elemento fundamental para ultrapassar o coronavírus, não é? Pela positiva. E trouxe aquele exemplo onde os colaboradores disseram, eu não gosto de chamá-lo patrão, mas o líder tentou com os colaboradores tentaram de ajudar o líder. O Paulo também falou da importância de atrair a empresa e de valorizar o território para ver aquilo que existe no território no sul. Então, a experiência do Rui. O que é uma outra coisa que o Rui disse anteriormente é que não concorda que em Portugal os algarvios, os portugueses, são poucos favoráveis a colaborar. Então, o que é, Rui, o que é que não estamos a ver? Ok. Então, sobre esse tema, portanto, sobre a coesão das equipas, sim, é verdade, ou seja, vamos lá ver, eu acho que nos tempos de crise é que a liderança, o estilo de liderança vem ao de cima. Porque se nós tivermos empresas onde o estilo de liderança seja cooperativa, seja colaborativa, em que se puxe pela iniciativa dos colaboradores, em que se incentiva a proatividade, em que se incentiva a autonomia, em tempos de crise isso vai ser muito mais fácil navegar na crise para o líder da organização do que numa organização que é command and control e altamente hierarquizada e em que as decisões são todas centralizadas no topo. Portanto, naturalmente que empresas com cultura que incentive, portanto, a colaboração, vai ser mais fácil navegar a crise e acho que é isso que as empresas que neste momento estão a sentir isso. Eu posso dar, no nosso caso, nós felizmente podemos trabalhar todos em remote, aliás, neste momento tem os 160 ou 170 pessoas a trabalhar todas em remote e não é por isso que nós não comunicamos, não é por isso que as decisões não são tomadas, não é por isso que as coisas não são feitas. Eu felizmente não sou um caso que estou a sentir esta crise, desviei-me desta bala, vamos também tenho que pôr os pontos nos is, por acaso eu estou no setor que não é afetado, que é o das tecnologias de informação, e por acaso tinha já as coisas preparadas para remote, mas podia não ter. No que diz respeito à cultura, é isso, ou seja, quem tiver culturas que promovam a iniciativa, promovam a proatividade, promovam que as pessoas tenham a confiança para tomar decisões por si próprias, é natural que a autonomia vai ser outra e isso vai se notar em tempos de crise. Portanto, aquilo que podemos pensar no futuro é como é que consigo construir empresas que, de certa forma, a liderança promova isso. Porque, obviamente que isso é um trabalho que tem que ser feito diariamente, diria eu, diariamente com as equipas, portanto, ver o que é que toleramos e o que é que não toleramos nas nossas culturas, que é para quando chegar a este tipo de crises, as pessoas estejam unidas, estejam coesas, remem na mesma direção, estejam alinhadas e saibam o que é que têm para fazer, que é para superar a crise. Portanto, essa é uma. Segunda pergunta, o que é que não estamos a ver? Eu passo a pergunta, se calhar vou contar uma história. Em 1979, o governo dos Estados Unidos negociou com a Chrysler o primeiro bailout que algum dia um governo fez. Foi de 1,5 bilhões de dólares para salvar a Chrysler. E foi a primeira vez que isto aconteceu. Foi a primeira vez que o Estado disse, vou pegar em fundos públicos para salvar uma empresa privada. E a razão pelo qual o fizeram foi porque o custo de pagar os subsídios de desemprego de toda aquela gente que iria para o subsídio de desemprego na Chrysler, passado meses, era muito superior ao dar simplesmente o dinheiro à Chrysler, que é para ela sobreviver até os dias de hoje. E em 1979 foi a primeira. Estamos em 2020. Desde 2020, 985 empresas fizeram bailout.
que é que nós não estamos a ver? No meu ponto de vista, aquilo que não estamos a ver é que este foi a primeira vez na história moderna que as nossas economias fecharam porque o governo assim mandou. Porque o governo disse que era um risco de saúde para toda a gente, um vírus que apareceu, e então vamos fechar a economia toda. E nesta primeira vez houve incentivos financeiros para que as empresas conseguissem aguentar, mas eu acho que aquilo que não estamos a ver é que isto foi a primeira vez de muitas. E que a partir de agora esta carta está disponível para o governo, para os governos do mundo, utilizarem. E quando eu digo esta carta não é no mau sentido, porque é óbvio que se há um surto e é importante fechar as pessoas em casa, que isso deve ser feito. A questão é que do ponto de vista económico e do ponto de vista enquanto eu sou dono do negócio, eu sou investidor, eu agora tenho que desenhar os meus negócios a ter isso em conta. Eu tenho que desenhar o meu negócio de maneira que, caso haja outro lockdown, outra quarentena, como é que eu consigo garantir que as minhas receitas possam levar uma quebra, mas continuam a acontecer, não vão para zero, como aconteceu agora com muitos negócios? Como é que eu posso desenhar o meu negócio para que as minhas equipas sejam autónomas? Como é que eu posso desenhar os meus negócios o mais à prova de quarentena possível? E essa é que é a questão daquilo que eu acho que não estamos a ver. É que eu acho que vão haver mais quarentenas daqui para a frente. Esta não vai ser a única. E não se fala muito nisso. Não se está a falar muito nisso. Eu acho que isto trouxe oportunidades para a transformação digital das empresas, algo que nós já estávamos a fazer há algum tempo. Acho que isso vai acelerar. E vai acelerar por uma questão de necessidade, por uma questão dos incentivos estarem lá. É que daqui para a frente não sabemos se os governos não vão começar a usar esta carta do lockdown mais vezes. Isto porque só na última década, todos os anos houve um surto qualquer. Em qualquer parte do mundo houve um surto. Já houve o SARS, já houve a influenza, já houve uma série deles no passado em que os governos não agiram relativamente a isso. Mas eu suspeito que daqui para a frente vão começar a agir. E a arma que eles têm disponíveis, que em 1979 era o bailout, agora vai ser a quarentena. Portanto, eu acho que é isso que não estamos a ver e acho que é importante lançar o alerta e começarmos a desenhar negócios que sejam à prova de quarentena. Dentro do possível, não é? Porque há indústrias em que isso não é assim tão possível. Espero ter respondido. Obrigado. Sim, é uma visão de longo prazo, de médio e longo prazo, porque está a falar já de próximas ondas. E não sabemos as próximas ondas que acontecerá. Eu passava a palavra a Maria Inês, se não... Maria Inês? Sim, sim. Rui, já agora, no seguimento da sua intervenção, então acha que muitos dos empreendedores, empresários, não estavam de facto preparados, portanto, para uma quebra tão significativa? Acha que os portugueses se prepararam mal, não planearam devidamente, apesar de ter sido uma pandemia até agora, portanto, inimaginável, mas acha que muitos dos empreendedores e empresários deveriam se ter acautelado mais, porque, como vemos, há muitos negócios que no mês seguinte não tinham qualquer fundo de tesouraria. Portanto, tiveram que encerrar, despedir pessoas. Acha que é uma má organização por parte das empresas? Essa pergunta tem duas partes. Sim. Há uma parte que a minha resposta é não, porque é impossível prever uma pandemia, é impossível prever que a economia vai fechar. Era impossível até há 2 meses atrás prever que isso algum dia pudesse acontecer. Agora já sabemos que aconteceu e poderá acontecer no futuro. Essa é uma parte. É óbvio que os empresários portugueses não é por uma questão de estarem mais preparados ou menos preparados. Agora, há uma coisa que eu sei, é que os empresários que não estavam altamente endividados, que não tinham dívida excessiva, que tinham fluxos de caixa operacionais positivos, que já tinham amelhado e feito uma poupança de lado já para terem capital próprio para poder investir no seu negócio, que esses negócios vão estar em uma posição muito favorável relativamente àqueles que estão altamente endividados, cuja tesouraria é negativa e que não têm dinheiro para pagar as despesas correntes. Portanto, isso eu sei. Ou seja, por isso é que a resposta tem 2 partes. É óbvio que há uma parte que não se conseguia antever isto, não se conseguia preparar, mas há uma parte que está no controle dos empresários
que é gerirem os seus negócios de forma a que consigam ter capital disponível para uma eventualidade como esta. É que por acaso agora foi o Covid, mas podia ter sido um crash económico como houve em 2009 ou em 2001. A gente sabe que cerca mais ou menos de 10 em 10 anos há um crash destes. Desta vez foi devido a uma pandemia. E se calhar ainda vai haver um crash mais para a frente, não sabemos. Mas a verdade é que houve agora uma correção nos mercados e que esse fenómeno acontece cerca de uma década a uma década. Ora, a gente já estava a crescer há pelo menos 11 anos. Acho que eram 11 anos, se calhar até mais. E foi inédito. E foi inédito. Portanto, há uma parte que é responsabilidade dos empresários, sim, podem-se preparar. Podem preparar-se no sentido de desenharem os seus negócios para que o dono do negócio não esteja tão presente no dia-a-dia e não serem tantos o operador do negócio e serem o dono do negócio, porque no caso em que se o dono do negócio não possa estar presente, o negócio continua a funcionar na mesma. Isso é uma coisa que os empresários hoje podem fazer. Podem gerir o seu negócio para não se apoiar tanto na dívida da banca, na dívida de investidores, portanto, construir capitais próprios. Essa é outra coisa que podem fazer. Podem criar equipas que sejam mais autónomas e ter um estilo de liderança que seja mais autónomo e que crie os incentivos certos para que as equipas consigam tomar as suas decisões e conseguirem produzir mais e com isso aguentar melhor as empresas em tempos de crise. Há uma série de coisas que estão à disponibilidade dos empresários, seja eles algarvios, portugueses ou no mundo, porque esta ideia de que as empresas em Portugal são diferentes das empresas nos Estados Unidos, para mim é completamente errada. Eu lido com muitas empresas nos Estados Unidos e eles têm os mesmos problemas que nós, têm o mesmo tipo de desafios que nós temos, com a diferença é que tem um mercado muito maior do que o nosso. Essa é que é a diferença. Mas no dia-a-dia as empresas têm os mesmos desafios. Portanto, do meu ponto de vista, o empresário pode fazer muita coisa para se preparar e, por outro lado, é óbvio que era muito difícil ter antecipado uma crise como esta de uma pandemia que ninguém estava à espera que acontecesse. Obrigada, Rui. Então, podemos concluir que desta fase podemos tirar muitas conclusões e aprender para o futuro. Portanto, planeando e tudo mais. Sem dúvidas. Posso, Maria Inês? Sim, claro. Queria fazer uma intervenção que depois levaria uma pergunta, neste caso, ao Paulo André, que é, há um livro, foi publicado há muitos anos atrás, que não ficou, talvez, intitulado O Cisne Negro. Este é um livro de um economista que não é americano, está na América, mas não é americano, é de um outro país, é nacionalizado americano, onde se falava de um acontecimento gravíssimo que poderia alterar a ordem do mundo. Sem ser uma Cassandra. Cassandra era aquela pessoa que na mitologia grega é aquela senhora que sempre estava a prever desgraças e depois a desgraça acontecia. Então, Cassandra aqui inicia a falar de desgraça e depois a desgraça acontece. Então, ninguém quer ser Cassandra. O senhor publicou este livro, penso, há 10 anos atrás, O Cisne Negro. Então, considerando aquilo que o Rui disse agora, uma visão do futuro, tentando prever catástrofes, pandemias ou situações graves. Então, eu perguntaria ao Paulo se pode dar uma ideia, especialmente na avaliação da startup, pre-seed, nas empresas que estão a pedir agora capital para crescer, que característica identificaria nos potenciais empresa para investir, que característica identificaria nos empresários? Porque falou que o estudo da CB Insight e da European Business Angel Network validou que os dois importantes fatores são o fator do risco e da avaliação excessiva que o empresário faz do próprio negócio. Mas, à luz de aquilo que passamos agora, qual seria outra característica humana de avaliação que poderia entrar em jogo para um venture capital ou um business angel investir numa empresa? Não sei se consigo explicar.
Vamos lá ver, os investidores não investem nas empresas, nas startups, pelas razões que eu referi, porque têm muito risco esses investimentos. E em qualquer negócio ou qualquer investimento há dois tipos de risco grandes. Um que é o risco de investimento, ou seja, independentemente do negócio, se eu vou recuperar o meu dinheiro ou não, independentemente do negócio, e já posso explicar como, ou obviamente o risco do negócio correr mal. Muitos países, Portugal também tem, mas não é significativo, têm incentivos fiscais a investidores. Por exemplo, na Malásia, um investidor que invista numa startup consegue deduzir no seu IRS 100% do investimento. E por isso, eu vou investir 300 mil euros ou 200 mil euros, o que seja, mesmo que a startup vá à insolvência, eu não vou perder dinheiro. E por isso, eu não me preocupo muito com a questão da empresa em si. Depois há, obviamente, no outro risco, que é o risco de negócio, que é a maior parte dos países, e nós temos que olhar para esse risco de negócio. Nesse risco de negócio há 5 riscos. Temos o risco de mercado, temos o risco da equipa, o risco legal, o risco financeiro e o risco operacional. São estes 5 riscos que existem em qualquer negócio. E por isso, nós temos que reduzir esses riscos, mitigar esses riscos. E por isso, ao empreendedor, cabe-lhe pensar em cada um destes riscos e mitigar. Dá um exemplo. Muitos dos empreendedores contratam consultores que são peritos em fazer PowerPoints, muito bonitos, excelente apresentação, até para concursos de arte, eu acho que eles deveriam concorrer, em que basicamente o empreendedor diz: eu vou atingir 0,5% do mercado, e por isso 0,5% é tão fácil. Mas temos outros empreendedores que mitigam o risco e dizem o seguinte: olha, eu fui falar com 20 potenciais clientes, e desses 20 potenciais clientes, em alguns casos até metem os nomes, e desses 20, 10 estão interessados no meu produto. E desses 10 estão disponíveis, desses 5 estão disponíveis a fazer já uma encomenda, desde que eu tenha um investidor. Ou seja, isto é completamente diferente. A forma como se fala com os investidores. Eu sei que as pessoas acham, e eu também acredito, que a equipa e o empreendedor é muito importante. É o empreendedor. Mas um bom empreendedor revela-se antes dele falar com o investidor. Eu não acredito que o empreendedor que vá a um investidor e diz: olha, eu estive aqui a fazer um PowerPoint durante 5 minutos, não falei ninguém com potencial de mercado, não falei com nenhum potencial cliente, nem verifiquei com os fornecedores, nem verifiquei se isto funcionava, não verifiquei nada, mas eu sou muito bom, eu sou muito, muito bom. Eu não acredito nisso. Ou seja, eu sou muito bom, mostro como sou muito bom. Olha, eu nos últimos 5 meses estive a fazer este trabalho. Fui ao mercado, fui identificar a concorrência, passei-me por cliente. Do ponto de vista tecnológico, tenho este parecer. Vou dar um exemplo, só para energias renováveis. Eu recebo muitos empreendedores com projetos fantásticos de energias renováveis. Eu não sou especialista de energias renováveis. E eles aparecem com doutorados em energias renováveis. Eu, como investidor, não percebo nada de energias renováveis, não vou investir. Agora, se ele me trouxer um documento de uma entidade internacional altamente credenciada em energias renováveis e que me diz que aquele produto vai funcionar e que o output, a performance do produto vai funcionar, eu, do ponto de vista de risco tecnológico, eu já está mitigado. E a seguir ele traz-me um cliente e que diz que o cliente quer comprar o produto e que tem muitas encomendas para o produto. Eu, desse ponto de vista de mercado, está mitigado. Depois temos os outros riscos, que é o legal. Se me trouxer um parecer de um IP attorney, de um advogado de patentes, que fez uma análise das patentes e que diz que eu não estou a infringir nenhuma patente, esse risco já está mitigado. Agora, os empreendedores não fazem isso. Os empreendedores querem dinheiro e focam-se no dinheiro. E depois tem o problema das avaliações. Por isso, eu acho que é muito importante a mitigação de riscos. Antes da pandemia, muito importante, e agora mais importante. Tivemos aqui várias empresas de tecnologias de informação. Cenário tradicional do empreendedor. Preciso de 1 milhão de euros, 100 mil é para desenvolver um software. Cenário do empreendedor mitigando risco. Olha, eu fiz um acordo, agora não sei o nome da empresa do Miguel, fiz um acordo com eles e em vez de eu estar a gastar 200 mil euros a desenvolver um software, eu fiz uma parceria em que eles desenvolvem o software e eu dou-lhes 10% da receita de todas as minhas vendas. E por isso eu vou reduzir esse risco
vou reduzir esse risco de desenvolver o software. Mas se isto correr muito, muito bem, eu posso chegar ao Miguel e não lhe pagar os 200 mil, pago-lhe 300 mil. Mas isso é quando eu tiver muitos clientes. Quando eu tiver muitos clientes não há problema nenhum. Agora, quando eu não tenho clientes é que tem esse risco. E a partir desse momento, quando nós começamos a mitigar o risco, o que é que chega-se à conclusão? Os empreendedores dizem, bem, mas isso afinal não tem risco, este negócio. Claro, você mitigou o risco todo, não precisa de investidor. Então vou eu fazer. Isso mesmo, avance. Porque há esta mentalidade de muitos empreendedores que é, eu quero criar um negócio. Para isso, eu não vou arriscar nada. Eu preciso de alguém que tenha os bolsos muito, muito fundos e que não se importe de perder muito dinheiro. E enquanto eu não encontrar essa pessoa, eu não avanço. E por isso, perde-se muita atividade só nessa mentalidade que, para lançar um negócio que é preciso dinheiro, que não é verdade, há muitos negócios que podem ser lançados com zero dinheiro, ou muito pouco dinheiro, que seja aceitável para o empreendedor, e que eu quero que o investidor me garanta salários para 2 anos. Garanta salários para 2 anos. Eu vou dar aqui um caso, que é um empresário aí conhecido da praça, foi há uns 6 anos, veio falar comigo, e que ele precisava de 1 milhão de euros. E ele veio dizer o seguinte, olha, eu desde os 20 anos tenho tido muito sucesso. Ele tinha 45 na altura, tenho tido muito sucesso. Fui diretor desta empresa, fui CEO desta empresa, tudo sucesso. Mas preciso de 1 milhão de euros. Por isso, em 20 anos, ou em 25 anos, ele não conseguiu acumular 1 milhão de euros. Pode fazer sentido. E então ele diz que só investia 15 mil euros. E eu perguntei-lhe para ele me contar qual é que era o problema dele. Ou seja, em 20 anos ele só conseguiu acumular 15 mil euros. Ou seja, onde é que ele gastou dinheiro? Pode ter sido divórcios, pode ter sido ele ser viciado em jogo, pode ser álcool, pode ser uma pessoa que gosta de festas, mas que ele explique onde é que ele gastou esse dinheiro todo, porque é que ele só tem 15 mil euros. E mais, ele de certeza que foi ao banco e o banco não lhe emprestou dinheiro. O que é que ele fez ao banco para o banco não lhe emprestar o dinheiro? Porque uma pessoa com tanta experiência, é lamentável que o banco não empreste nem 5 mil euros. Mas ele não teve nenhum amigo. Nestes 20 anos, o homem não conseguiu arranjar nenhum amigo que dissesse, olha, eu acredito em ti, estão aqui 5 mil euros. Nada. E ainda pior, é que ele não tem nenhum familiar. Nenhum familiar que esteja disponível a pôr 5 mil euros. E a pergunta é, ele é sozinho no mundo, o que é que ele fez a esta gente toda? E a resposta, ele diz, não, Paulo, está tudo bem, eu tenho bastante dinheiro no banco, não quero é investir. E por isso, quando as pessoas têm esta mentalidade, que é preciso arranjar alguém que se chama investidores, que estão disponíveis a perder o dinheiro e que não sabem o que é que vão fazer ao dinheiro, nem sabem da existência do casino. Porque, obviamente, alguém que tenha muito dinheiro e que não sabe pode ir ao casino e divertir-se, pelo menos tem a resposta logo se perde o dinheiro ou não naquele momento, não é? Agora, ele acha que vai haver estes investidores e andam nesta busca. E depois vão ao CRIA e falam com o Hugo e acham que o problema é que o Hugo é que vai ter que resolver o problema, porque o problema é o Hugo é que vai ter que arranjar esse tal investidor. E andam nesta busca incessante. E depois vão à internet e vão ao LinkedIn e mandam muitos e dizem. E depois a conclusão é simples. Porque depois ouvem o governo, que este é um problema do governo e das autoridades, quer dizer o seguinte, se você tem uma ideia boa, o dinheiro aparece. E há pessoas que acreditam nisto e continuam na busca. E por isso, o governo tem muitas culpas nessa situação e a conclusão destas pessoas é os investidores não percebem do meu negócio e os investidores não querem correr riscos e por isso a culpa é sempre do outro lado. Então, eu acho que tem que haver aqui uma alteração de mentalidade dos empreendedores e, obviamente, também a alteração de mentalidade dos investidores. Isso não está em causa, eu não estou a dizer que os investidores são todos bons e que investem todo o dinheiro, etc. Mas há aqui uma mudança de mentalidade e eu acho que esta questão do Covid veio ajudar nessa situação. Eu gostei muito do que o Paulo... Sim. Ia dizer, gostei muito do que o Paulo estava a deliciar com as palavras do Paulo. E há aqui 2 coisas que eu retiro. É o que os investidores gostam, e eu não tenho investidores, eu fui investido o meu próprio capital, mas eu ponho muitas vezes o chapéu de investidor, já investi em startups e perdi o meu dinheiro, e aprendi com isso, óbvio, mas uma coisa que eu já aprendi foi que os investidores não gostam de correr riscos, e não é, ou melhor, gostam de correr riscos calculados, no sentido de gostam de apostar 1 com o potencial de ir buscar 10.
E aquilo que uma das crenças que eu vejo muito no mundo do empreendedorismo é que é aquela velha história de quem arrisca não petisca. E não é verdade. Não é verdade. Isso, normalmente quem fica rico são aquelas pessoas que arriscam com muita cautela e têm um upside, têm um potencial de ganho muito superior àquilo que arriscaram. E, portanto, eu percebo perfeitamente o que é que o Paulo está a dizer no sentido de mitigação de risco. Eu tenho muitas vezes essa conversa com as minhas pessoas de, ok, tu queres este dinheiro, vais buscar quanto? Qual é que é o plano? Quanto é que vais contratar estas pessoas e quando é que esperas ter o retorno delas? E como é que esse retorno se vai medir? E ao fim e ao cabo é arranjar um plano financeiro, um plano numérico, com números, que explique como é que eu vou ter o meu dinheiro de volta. Porque os investidores estão ali também para fazer dinheiro. E eu concordo, acho que há excesso de capital. Eu percebo a história as boas ideias, para boas ideias há sempre investimento. Eu não acho que sejam as boas ideias, acho que são bons planos de negócios, são bons negócios, são formas que a gente consiga ver logo à distância de como é que vai ter o nosso retorno e como é que essa ideia vai vingar. Porque no final do dia os investidores não gostam de perder dinheiro, porque senão não teriam acumulado tanto dinheiro. Então, um do risco que vamos acrescentar aos business plan, considerando aquilo que o Rui disse e o Paulo disse, é também o risco do próximo lockdown. Relativamente à questão dos business plans, eu sempre que me trazem um business plan e fazem com base na avaliação, e falando para empreendedores que queiram pensar contratar uma empresa de consultoria, não sei se está aqui alguma, a fazer business plans, eu pergunto sempre a mesma questão. Se vem o empreendedor, diz, eu tenho aqui um business plan e tenho aqui a avaliação. E eu pergunto a ele, isso é ótimo, isso é excelentes notícias. E uma coisa, essas pessoas que lhe fizeram o business plan, fizeram essa avaliação, conhecem algum negócio que há 5 anos atrás, que lhe apresentaram um business plan, correu exatamente como estava no business plan, nem mais nem menos, em termos de receitas, em termos de custos, em termos de lucros. Pergunte-lhes a eles. É porque eu ando à procura disso. E, obviamente, eles vão lá perguntar e dizem, eles não conhecem nenhum. Então, sabe uma coisa? É que o seu plano de negócio está errado. Não vai acontecer. É que não vai acontecer. E por isso, diga-me uma coisa, pode ser melhor ou pior. Então, diga-me uma coisa, com base num plano de negócios, numa coisa que está errada, como é que pode haver alguém que faz um método fantástico e que tem uma avaliação fantástica, perfeita? Explique-me lá, é que eu não conheço. O input errado, qual é que é o processo maravilhoso que dá um output correto? Eu não conheço. E por isso, as pessoas focam-se no papel, focam-se nos números, e é uma coisa que a gente sabe. O Excel tem uma vantagem, dá para massajar. O Excel a gente diz qual é que é o valor que a gente quer de avaliação, a gente massaja aquilo e aquilo dá sempre o número que a gente quer. E por isso, os investidores também trabalham no Excel. Os investidores não são pessoas que nunca trabalharam em tecnologias, eles também trabalham com Excel. É só isso que os empreendedores também têm que saber. E isso é muito importante para a mentalidade dos empreendedores. Sim. Certo, obrigado, Paulo. Obrigado, Rui. Maria Inês tinha alguma outra pergunta? Depois não sei como é que era para o público. Sim. Ainda na continuação deste assunto das startups e novos modelos de negócio, pergunto ao Hugo, já que é coordenador do CRIA, muitas vezes aparecem, portanto, novos projetos para arrancar, e agora também, apesar desta fase, qual é os nichos de mercado, portanto, as áreas mais que saltem à vista dentro dos projetos apresentados, e se há alguma área anteriormente não tão, peço desculpa, há alguma área agora que sobressaia devido a esta fase que passamos, e que encontrem novas ideias, portanto novos mercados e que terão boas hipóteses de vingar?
Eu acho que, pronto, há 3 meses que foi tudo muito rápido, portanto, eu acho que não há propriamente uma tendência. É verdade que temos visto que agora tem surgido muita proposta que vai salvar o mundo, e na área do Covid e na área da resposta à pandemia. Pronto, é verdade que aí tem havido um pico nas áreas relacionadas com a saúde, com a qualidade de vida, com a mitigação de pandémica, pronto, isso é verdade, mas de facto em 3 meses eu acho que até os próprios empreendedores estiveram fechados e, portanto, não acho que possa haver propriamente uma tendência. Eu, voltando aqui à questão da Covid, só uma nota que é, por um lado, assinar por baixo tudo o que o Paulo disse, portanto, é a nossa experiência, o Paulo também conhece a Ventania Cascais, e portanto, eu acho que isto é transversal sempre. Eu acho que no Covid e respondendo à questão da Inês, é que ainda surgiu aqui outra coisa, que é verdade, a questão que o Paulo diz, que é o promotor, e isso aí posso dizer que é muito a nossa experiência também, o promotor acha sempre que o negócio dele é o melhor do mundo, concorrência nunca há, acho que nunca encontrei que houvesse concorrência, nunca. Costumo dar um exemplo que é se há 50 restaurantes na Rua de Santo António, mas eu vou fazer o primeiro chinês e, portanto, não há qualquer concorrência. Exato, o investidor quando não apoia é porque não percebeu e não percebe nada disto e, portanto, um dia ele ainda me vai dar razão, é isso, é natural. Eu acho que nesta questão do Covid temos aparecido algumas coisas que ainda vêm a reforçar isto, que é verdade que efetivamente num período de emergência algumas coisas foram postas, como é que eu digo isto, algumas acreditações, alguns processos, alguns produtos que tinham um processo de acreditação e de certificação algo moroso, houve um processo de facilitação, mas não me entendam mal, de aligeração daquilo que são as normas de certificação de um produto deste tipo. Volto ao exemplo das dragatoas, portanto, aquilo que se calhar era um processo com o Infarmed, com a DGS e tudo mais, houve aqui uma validação do Ministério e dos centros de investigação das universidades e foi possível dar uma resposta porque a necessidade era muita. Mas nunca houve, eu acho que, e nós passámos por projetos desses, posso dizer, nunca houve uma ótica de dizer não há agora certificação nenhuma, eu produzo qualquer coisa feito com um plástico que comprei e isto já está certificado e pode ser utilizado. E o facto é que isso aconteceu bastante neste momento, é que ninguém fala em mercado, ninguém fala em certificação, ninguém fala em os custos de desenvolvimento, ninguém fala nada disso. E, portanto, é verdade, o plano de negócios é como o Paulo disse, quer dizer, o plano de negócios dá exatamente o que nós quisermos. E o mesmo resultado podemos chegar lá de vários números. Portanto, isso é uma realidade e eu acho que a tendência em si para novas áreas não a temos visto ainda, só voltando à questão, não temos visto, acho que também é tudo muito rápido, existe efetivamente muitos contactos na área, nestes 3 meses, na área da saúde, de empresas que se querem reformular, querem desenvolver novos produtos e o que temos tentado um bocadinho alertar é para isto que estávamos a falar, que é, independentemente de tudo o que teve-se a falar, que continua a ser relevante, existe neste momento esta questão de tudo o que seja produto relacionado com a área da saúde, quer dizer, requer alguma validação junto das entidades próprias, o que, muito embora estejamos num período de pandemia, nunca pode ser posto em causa. Portanto, é só dizer que, de facto, como estavam a falar, esta questão do empreendedor, muitas vezes há aqui um misto de boa vontade com a necessidade de regulação pelo mercado, e é isso que nós temos de ter algum cuidado e, de facto, só terminar que o que posso dizer é que continuamos neste período a receber empreendedores e projetos e, portanto, eu acho que isto não desvirtuou as pessoas e não nos matou o espírito empreendedor, só acabar assim. Maria Inês. Sim, Maria Inês, queria fazer a pergunta do público. Nós temos aqui uma pergunta do público, não penso que seja dirigida ao Rui. Então, a pergunta desta pessoa foi: então, considerando que as empresas não estavam preparadas para a atual pandemia, não é? Ninguém estava à espera, como pensa que, a pergunta mesmo se vou ler, como se prepararia o turismo, por exemplo, para o potencial futuro lockdown? Uhum. Eu sei que não é da área do turismo, Rui, que não é da área do turismo, mas pronto. Mas posso alucinar um bocadinho. Pronto, é claro. No caso da alucinação, portanto, alucinando que isto, sei lá, daqui a 6 anos há outro lockdown, ou daqui a 3 anos há outro lockdown. Em primeiro lugar, começava por perceber, eu acho que a legislação vai eventualmente mudar e provavelmente vai ser possível no futuro, imaginar, haver turismo de
para fazer confinamento, turismo de confinamento. Essa poderia ser uma vertente que poderá ou não acontecer, não sei se é possível ou não sei se vai acontecer. Mas já há uma coisa que eu sei, os donos de negócios podem construir capital, reservas de capital, que é para que numa eventual lockdown no futuro tenham capital suficiente para aguentar 3, 6, 9, 12 meses sem receitas. E podem construir esse capital a partir de agora. Portanto, no momento em que isto voltar ao normal, no momento em que começarmos a ter as operações todas a funcionar, começar a otimizar o meu negócio para que eu consiga ter um fundo de maneio e ter capital disponível para que, caso isto feche tudo novamente e eu fique com receitas zero, tenha capacidade de me aguentar sem ter que recorrer a financiamento, porque o financiamento que a gente vai recorrer agora na banca, se for para pagar prejuízo, nós estamos a hipotecar resultados futuros. Porque se eu estou a pagar o prejuízo que estou a ter agora com o financiamento que fui buscar à banca, eu no futuro vou ter que pagar esse dinheiro à banca e na realidade vou ter que tirar esse dinheiro dos lucros futuros. Então, para que isso não aconteça, a única solução é eu começar a produzir capital disponível já, ter 3 meses, 6 meses, o tempo que for necessário de reservas de capital, para que caso haja outro lockdown e as minhas receitas vão a zero, eu tenho a capacidade de respirar. Essa é uma. 2, o que é que eu posso fazer no meu negócio para que, num eventual lockdown, eu não tenha perda total de receitas? O que é que eu posso fazer? Posso, sei lá, eu ouvi, por exemplo, ouvi dizer que os restaurantes de luxo venderam vouchers e os restaurantes de luxo agora estão a abrir e vamos poder utilizar esses vouchers. Ouvi dizer, portanto, há N coisas que eu posso repensar agora, e eu não tenho soluções para isto, que eu não conheço bem o negócio, mas há N coisas que eu posso pensar que é para ver se tenho receitas alternativas em caso de lockdown. No turismo, na hotelaria, eu muito honestamente não tenho respostas para dar. As respostas que tenho para dar é mais para o gestor que pode construir capital e pode construir reservas de capital daqui para a frente e gerir o seu negócio para que tenha dívida zero e tenha capital disponível para que, numa situação em que isto aconteça, eu esteja numa posição privilegiada. Eu vou dar o meu exemplo. Eu estava numa situação, e já tive 800 mil euros de dívida, e estava numa situação em que tinha dívida zero, quando isto aconteceu. E, portanto, tinha capital disponível. Portanto, eu levei 3 a 4 anos a reduzir toda a minha dívida, a pôr a empresa estável, e felizmente isto aconteceu numa altura em que estava preparado. Portanto, há uma coisa que é certa. O verão, a primavera, o outono, o inverno, acontece nas empresas. Os ciclos acontecem. E todas as indústrias têm ciclos. E, portanto, neste momento, chegou o inverno para o turismo. O que é que andamos a planear na primavera e no verão? Porque vai haver outro verão e vai haver outra primavera e vai haver outro outono. A questão é o que é que vamos fazer agora para quando vier o próximo inverno estarmos preparados. É a velha história como é que era? Da cigarra e da formiga. Portanto, aqui é exatamente a mesma coisa. Espero ter respondido. Se respondesse, faço só um comentário, é que não só a resposta da falta de capitalização das empresas é a nível europeu, não é? Esta é uma evidência, esta importância de criar um capital, um fundo de maneio suficiente para resistir a um período de crise, e fica confirmado com aquele que são o Recovery Bonds, que este ano, de fato, ontem a União Europeia vai intervir. É importante, não sei quanto dinheiro chegará realmente em Portugal, mas uma coisa importante, que vai intervir a fundo perdido. Estavas-me a dizer? Porque há mesmo a falta de capital nas empresas. Se não houver aquele capital que o Rui acabava de dizer, a União Europeia percebeu que é a única forma. A Itália pressionou muito para que houvesse o Recovery Fund com fundo perdido. Porque os empréstimos, e aqui comentou para toda a gente a nossa amiga Carolina, os empréstimos fazem só uma coisa, puxa para lá o problema. Porque uma empresa que perdeu uma faturação de 90%, não recupera 90% de faturação em 6 meses, em um ano. Demora, esperamos um pouco, mas no mínimo 1 ano e meio ou 2 anos, no mínimo. Tem que duplicar a faturação do ano 2019, não Sim, 2020. Tem que ter maior margem de lucro. Até pode ter a mesma faturação, mas tem que ter o dobro, ou o triplo, ou o dobro, o triplo do lucro.
Eu sei que... Obrigado, Rui. Sei que Maria Inês tem uma outra pergunta do público, por favor. Sim, é da Márcia Reis, portanto eu vou ler. É um bocadinho no seguimento do que o Rui falou, portanto no planeamento e portanto toda a operação que foi feita até agora por parte do grupo Rupial. No entanto, eu vou ler porque de certeza pode acrescentar mais alguns pontos. A Márcia pergunta: qual a grande aprendizagem a retirar desta situação atual? Qual o mindset do empreendedor que será vencedor neste contexto? Aquela pergunta, Maria Inês, porque a pergunta? Estão-me a ouvir? Sim? Sim. Posso repetir? Não é necessário. A pergunta é para quem? É para ti, Rui, é a pergunta da Márcia. É para o Rui, mas, no entanto, esta pergunta é transversal a todos e, portanto, quem quiser pode responder. Portanto, isto foi no seguimento da apresentação do ponto de vista do Rui, mas eu penso que seria importante ter a opinião de todos. Obrigada. Eu estou-me a rir porque a Márcia Reis é a minha mulher e está ali no quarto a fazer perguntas e o Miguel sabe isto e então está a brincar comigo para eu responder. Portanto, Miguel, responde tu, por favor. Não é psicoterapia de casal, não, é só para saber porque eu vim participar aqui no webinar, não tem nada a ver com psicoterapia de casal. Qual é que foi a pergunta que eu com isto tudo comecei-me a rir, porque era para ti, já me deixaste. Eu vou ler. Qual a grande aprendizagem a retirar desta situação atual? Qual o mindset do empreendedor será vencedor neste contexto? Ok, eu vou tirar então aqui, vou falar de umas coisas positivas que tinha aqui apontadas e ainda não conseguia do Covid. Para já foi as reuniões online, e depois o mindset empresarial, eu já lá vou no fim. Afinal são possíveis e eu acho que isto abre um mundo de oportunidades, uma coisa tão simples como isto. Novos negócios e networking a nível, passou de haver o networking de ir a um evento, de meter num avião e ir a uma feira qualquer e ver se encontrava lá alguém, e agora as pessoas estão um bocadinho mais disponíveis e mais predispostas a falarem via uma call, até que seja uma primeira abordagem, então tenho feito muitas aproximações e tenho feito muito business development para Silicon Valley, para Nova York, porque as pessoas, primeiro, reunir digitalmente é a única alternativa, coisa que antigamente não era e as pessoas queriam era que eu lá fosse bater à porta e presencialmente, por isso acho que isto é realmente uma coisa muito positiva e fica aqui uma nota para quem tem que fazer negócios e puxar pelos negócios. Acho que nunca foi tão fácil contactar pessoas e fazer negócios porque não temos que lá ir, não temos que nos deslocar e as pessoas estão mais predispostas a fazer isto porque havia muita gente, mesmo na área da tecnologia, que nunca tinha feito uma conversa do Zoom ou usado aqui este tipo de coisas, por mais estranho que isto vos possa parecer. E isto é uma mudança de paradigma, pode parecer uma verdade de lapalice, mas por favor deem-lhe a atenção que ela merece, que para mim tem tido resultados muito interessantes. Home office, trabalhar a partir de casa, consegui estar com o meu filho, mais do que 2 ou 3 horas por dia, que é giro ao princípio, mas depois quando uma pessoa tem que trabalhar e começa com os clientes a deixarem de pagar, clientes a suspenderem serviços, a minha mulher faz parte, trabalha na empresa e ela trata da parte financeira, eu trato da parte de vendas, ou seja, o escritório dela era aqui na cozinha e o meu é aqui na sala, tudo a arder e o miúdo aos berros, ou seja, é giro, mas é preciso saber dosear isso. Agora foi despachado para os avós, já esteve no cartaz e agora está com os avós nas gambelas, está resolvido o problema. Menos poluição com isto do home office, acho que é um ponto muito, muito interessante e que nos faz repensar aqui um bocadinho a nossa logística e porque é que temos todos de estar em 2 horas de commuting para ir para o meu escritório para Lisboa ou para onde quer. Isto no Algarve não há, por isso não posso fazer uma comparação, por isso é que me lembrei de Lisboa, mas pronto, é mais uma das qualidades do Lifestyle Tech Hub. Menos custos a nível de escritórios e dessas coisas. Já cancelei um escritório, já estamos não faz sentido, não sei quando é que vou voltar para o escritório, vou manter os escritórios todos abertos, cancelámos um, deixámos o maior aberto, não estamos a gastar luz, nem ar-condicionado, nem nada dessas coisas, menos custos daí, outra coisa positiva. E fizemos um inquérito aqui interno para o pessoal da nossa equipa que deu aqui uns dados muito giros.
95% das pessoas acha que a experiência de trabalho remoto tem sido muito positivo. Estes são aqueles que não têm filhos em casa e aos saltos enquanto eles estão a trabalhar, mas pronto, nós temos uma taxa, ou seja, a média de idades é baixa, por isso muito pouca gente tem filhos ainda, mas acho que é uma estatística interessante. 95% das pessoas estão a gostar de trabalhar remotamente. E depois, se vão voltar ou se querem voltar, só 7% é que dizem que gostariam de voltar a trabalhar novamente no escritório. Ou seja, a maior parte das pessoas, eu diria 60%, 70% das pessoas, têm vontade de ter um misto, trabalhar em casa e poder ir ao escritório também, o melhor dos dois mundos. Se calhar não é novidade para ninguém, mas são dados aqui interessantes, fresquinhos, que tivemos estes resultados há coisa aí 3 ou 4 dias. Depois, outra coisa positiva do Covid, arrumámos a casa, planos de contingência, coisa que nunca tinha feito na empresa, olhar para as contas, cortar gorduras, preparar para se um cliente não pagar daqui a 2, 3, 4, 5 meses, como é que vamos sair disto? Eu nunca tinha feito isto em 15 anos de empresa, porque a última crise não nos atacou da mesma forma, éramos muito mais pequenos do que somos agora, e então acho que vamos sair daqui muito mais ágeis e muito mais leves, os que conseguirem sair daqui deste Covid, que eu acredito que vão ser muitos. Aprendi o que é um crédito e o que é estas coisas dos layoffs. Não quero dizer que tenha submetido, mas não sabia como é que funcionava, os juros, essas coisas. Fugi disso sempre como o diabo da cruz. E não quer dizer que eu vá usar, mas são mecanismos que temos que perceber que eles existem e que usei esta dificuldade, isto que estamos aqui, estes tempos de muita turbulência que estamos todos a passar, para percebermos um bocadinho e conhecer estas ferramentas. Para acabar, acho que o mundo vai ser mais digital do que nunca, porque fomos obrigados a perceber que estas coisas funcionam e que eu não preciso de andar a viajar meio mundo para ir ter uma reunião. E isto vai trazer muitas oportunidades. O mundo tornou-se mais pequeno. Já ouvi toda a gente 1000 vezes isto dizer, mas tornou-se mesmo muito mais pequeno, porque nós já tínhamos aviões e internet e eu era obrigado a ir aos Estados Unidos para conhecer um cliente. Agora não posso, por isso é muito mais curto, é muito mais rápido e deixava aqui esta última mensagem. Desculpem a resposta assim um bocadinho longa. Mindset empreendedor. Nestas alturas é que temos que dar o exemplo, eu sei que dar o exemplo no sentido que se tivermos que fazer quartos, fazemos quartos a nós próprios e não é à equipa toda. Dar o exemplo de não baixar os braços, de ir à procura, de pensar diferente, de reagir de forma diferente numa altura que ninguém sabe o que é que aí vem, mas é para a frente é que é caminho e mostrar isso e continuar a motivar a equipa e a equipa de liderança para que eles sigam esses exemplos. Não tenho assim uma conversa muito mais profunda de liderança. Desculpem aqui a resposta longa. Maria Inês, agora me passou a palavra. Obrigado, Miguel, por aquilo que disseste. Eu posso só acrescentar que provavelmente temos isto de positivo, este coronavírus, e também que teve um filho em casa que não conseguiu trabalhar aquilo que pretendia, levou, em qualquer caso, uma aproximação muito mais intensa com os próprios filhos, embora no longo prazo, como comentou aqui a Ana na chat, no longo prazo o trabalho remoto também pode dar problema, está sempre em remoto. Okay? Em qualquer caso, penso que também pela que trouxe positivo também, eu faço o meu exemplo, né? Eu trabalhando remotamente, eu poupo 1h30 de viagem todos os dias, eu poupo 110 km por dia. Não é poupar economicamente, é com o início a trabalhar a minha produtividade aumentou, embora estou em casa. Né? Agora, não todos os negócios podem ter esta forma de trabalhar remotamente, mas pode ser repensados. Eu concordo com o que dizia Rui, pode ser repensados, né? O Rui não citou este exemplo, mas eu posso citar um exemplo de um hotel, me parece, na Suíça, que iniciou a vender quartos caríssimos para fazer isolamento do coronavírus. É um hotel que disse, a partir de agora eu vendo só quartos para família que tem que fazer isolamentos. E vai ter quartos higienizados, sauna à parte. É preciso a legislação suportar isso, porque eu acho que aqui em Portugal não é possível. Claro, não foi aqui em Portugal. Não foi aqui em Portugal, mas foi já há 2 meses atrás. Não foi agora, foi há 2 meses atrás. Então, eu coloquei mais que pensar pelo que nós podemos alterar. Não podemos alterar a pandemia é um fato. Então, dedicar a nossa energia, a nossa
o nosso pensamento e quello che possiamo alterare, e quello che possiamo fare differente. Não sei se Maria Inês tem mais alguma pergunta aqui do público, por favor, que eu não reparei agora. Eu tenho aqui uma questão, não sei se poderão responder, porque é mais dirigido ao setor público. No entanto, não tem muito a ver, talvez aqui com o nosso tema, no entanto eu vou ler. Portanto, para tentar perceber a vossa opinião, desconheço se algum dos presentes trabalha para o setor público no nosso setor do privado, quer o layoff ou a redução do horário levam a redução da remuneração do colaborador, mas temos os funcionários públicos em teletrabalho e horários reduzidos com a totalidade do salário. Será justa esta diferença entre os que trabalham no setor privado e público? Pronto, eu posso dirigir ao Hugo, porque é a pessoa aqui que trabalha diretamente com entidades públicas. Pronto, agradeço. Obrigada. O que é que eu posso dizer? Portanto, efetivamente, eu acho que nós nesta discussão somos os privilegiados. Eu acho que tem havido os mesmos problemas, só uma analogia, só futebolística. Eu lembro de há muitos anos, a mulher de um jogador diziam que somos ricos, não temos problemas. Temos problemas iguais aos outros, temos a menos um problema. Portanto, eu acho que aqui tem sido um bocadinho isso, as instituições públicas têm sentido exatamente o mesmo. A universidade onde eu trabalho é uma instituição pesada, com muita gente e que foi capaz, eu acho que isso é também um ponto importante, foi capaz de muito rapidamente colocar toda uma estrutura em teletrabalho, reforçando aquilo que o Miguel dizia ainda há pouco. E toda uma estrutura é docência, que são aulas, as aulas não pararam, atendimento aos alunos não parou, o encerramento financeiro dos projetos, das dinâmicas não parou, o atendimento aos empreendedores, o nosso trabalho é um bocadinho diferente, mas um bocadinho uma analogia com o que o Miguel dizia, as reuniões com os promotores não pararam, dentro e fora do país, nacionais e internacionais, com os miúdos, com tudo mais, portanto, é verdade, eu reconheço que tem sido, é menos um problema, porque de facto o funcionário público tem sido aí, é menos um problema a ter, teve todas as outras dinâmicas, todos os outros problemas, aí teve menos essa preocupação, o que efetivamente eu acho que é uma mais-valia grande. Eu só terminava só com uma coisa, só com duas notas, que era só responder muito rapidamente à pergunta que tinha vindo há bocadinho, que eu penso que da Márcia, que é o mindset empreendedor, portanto, assinalo tudo o que o Miguel disse, responde por baixo, e só reforçava aquilo que o Paulo disse no início, que é tudo o que havia antes, eu acho que com mais obrigação e mais exigência neste momento, porque quando eu vou a um investidor tentar apresentar um projeto nosso, ou um projeto de uma empresa, todas aquelas questões que estávamos a falar mantêm-se. Eu acho que com o reforço neste momento que ainda é mais exigido ao promotor mitigar o risco do mercado ao investidor, ou seja, se já era complicado perceber o mercado, como é que eu agora consigo dar a percepção de que isto tem impacto, é possível, como é que o mercado vai responder com toda esta dinâmica. E só para terminar, penso que já não temos muito tempo, mas acho que era só um ponto importante, porque falou-se na descapitalização, o Rui falou, e com muita razão, quer dizer, cada situação é uma situação, eu gostei muito do exemplo do Rui, porque, não me entendam mal, mas curiosamente a crise veio no momento em que tinha posto a empresa financeiramente em ordem, quer dizer, são timings diferentes, mas de facto a capitalização é uma questão importante, e depois disto, nos próximos tempos, se eu fosse empresário, aqui para o Miguel e para o Rui talvez, que medidas é que gostariam de ver do lado do governo? Ou seja, é uma redução da taxa de IRC nos próximos anos para permitir às empresas recapitalizar? Não faço ideia. Portanto, o que é que vocês acham que, se tivessem que pedir, estilo lista de Pai Natal, o que é que faria sentido uma empresa que vão passar, como se ainda há pouco, quando os créditos começarem a cair, vai começar a ser complicado. Portanto, já agora deixar essa também. A pergunta dá pano para mangas, mas claramente passa por redução de impostos, ou seja, o Estado protege, e bem, a meu ver, muito uma das partes da balança, que são os trabalhadores, em detrimento da outra parte da balança, que são, portanto, os empreendedores e quem cria negócios que depois acaba por, em última instância, gerar emprego. E os incentivos estão todos para ser colaborador. Todos.
portanto, porque a proteção é a máxima. Basta pensar, um empreendedor, tanto quanto sei, não teve acesso a layoff. Um empresário por conta própria não teve acesso a layoff. Quando uma empresa fecha, ele não tem direito a subsídio de desemprego, embora tenha havido aquela fantochada, porque foi mesmo uma fantochada de há uns anos atrás, dizer que os empresários têm subsídio de desemprego, quando não têm. Não há registro de um caso em Portugal de um empresário que tenha tido acesso a subsídio de desemprego e, na realidade, ele paga praticamente os mesmos impostos que os outros todos. Portanto, há uma série de proteções sociais que existem para todos os colaboradores, para toda a gente, excepto os empresários. Portanto, podia-se começar por aí. Eu já nem digo baixar impostos, podia-se começar por aí. Mas, por outro lado, é olhar para o IRC. O IRC é um dos menos competitivos na Europa. Como é que nós estamos à espera de atrair as tais empresas para virem para o Algarve, uma Google vir para o Algarve, uma Facebook vir para o Algarve, um grande polo de desenvolvimento, seja ele no Algarve, ou em Lisboa, ou no Porto, ou onde quer que seja, quando temos o IRC mais caro da Europa? Quer dizer, não vai dar. Mas, quer dizer, nós a nível de carga de impostos somos dos países que temos impostos nórdicos, serviços sul. Portanto, é óbvio que uma baixa de impostos ia ajudar imenso os empresários em Portugal. Dito isto, o que é que podem fazer mais? É cortarem impostos, é saírem do caminho, muito honestamente. Mas isto é a minha posição, que é liberal. Eu acho que há aqui uma coisa que é preciso também olhar, que o governo pode fazer, e que não é só a questão de dinheiro ou de cortar impostos, etc., mas também ajudar a flexibilizar mais esta situação, porque falaram dos funcionários públicos e coitado do Hugo, que se sente atacado, mas que é um privilegiado, mas há outros privilegiados iguais aos funcionários públicos. Vamos começar pelos bancos. O governo fez uma distribuição destes créditos através dos bancos quando tinha uma instituição financeira de desenvolvimento pronta para fazer essa distribuição e que seria mais barato, etc. Mas preferiu fazer pelos bancos, vá-se lá saber porquê. E por isso para dar uma margem aos bancos. Os bancos não foram tocados, como vocês perceberam, há uma moratória, mas as dívidas são devidas aos bancos e por isso há uma proteção relativamente aos bancos. Sacrifício dos bancos, nada. Benefícios para os bancos, sim, estão aí. Depois há outros privilegiados, vá-se lá saber porquê, não se percebe, que são os proprietários, os senhorios. Então o governo chega ao desplante de mandar encerrar, no caso dos centros comerciais, manda encerrar as lojas nos centros comerciais, mas não manda suspender os contratos. Por isso, os grandes fundos de investimento, que são 80%, os grandes proprietários, no caso dos centros comerciais, estou a dar um exemplo, são, e que o governo legislou por causa do Zezinho de Trás-os-Montes, que tem um cafezinho e que recebe 200 euros e que sem esses 200 euros não consegue sobreviver, o Zezinho de Trás-os-Montes nos centros comerciais é BlackRock, é o Santander, temos o Commerzbank, temos os grandes fundos de investimento. Temos, por exemplo, uma entidade que é a Klépierre, vou dar um exemplo, que ainda a semana passada, a vontade deles é tão grande que distribuíram dividendos a dar 14% de rendibilidade aos seus acionistas. Por isso eles não têm grandes preocupações, porque são protegidos pelo governo. O governo veio, nesta pandemia, fazer uma legislação a dizer o seguinte, que reparem só nisto, os inquilinos de espaços comerciais estão proibidos de rescindir o contrato por alteração das circunstâncias que o Código Civil permite, em defesa dos senhorios. Reparem nisto. Ou seja, ao governo pode fazer muita coisa, não é só dar dinheiro, pode fazer uma flexibilização. Depois temos aqui uma outra componente, que ainda não falámos, tem a ver com os sindicatos. Ou seja, quando há bocado estava a dizer que se reduziu pessoas, etc. Neste momento é proibido despedir, porque as pessoas que aderiram ao layoff não podem despedir até final do ano. E a questão é, como é que os sindicatos se vão comportar nesta crise? Porque a crise, está aqui uma almofada com o layoff. Quando tirarem o layoff e quando as pessoas começarem a ser despedidas e começarem a ter menos rendimento, a crise vai se agravar. E eu estou muito curioso para ver o que é que os sindicatos vão dizer. Porque se os sindicatos mantiverem a situação de, não, direitos dos trabalhadores, em insolvências em grande escala, não há outra alternativa. E por isso teria que haver aqui uma partilha de sacrifícios de todos, e o governo deveria definir essa partilha de sacrifício, que se aparecer uma segunda
vaga, como é que vai ser esta partilha de sacrifícios? Porque nós já percebemos que o Governo, nesta primeira crise, definiu quem é que não vai ter sacrifícios nenhuns. E já referimos quais são. E agora vamos ver, para a segunda vaga, quem é que vai partilhar, o que é que o Governo vai dizer. Porque em Portugal já percebemos que, apesar do Governo ser teoricamente de esquerda, defende muito uma das partes. Mas na Europa, os governos estão um atrás do outro, começar a flexibilizar os mercados. E à espera que haja uma nova pandemia e que, no caso de haver uma nova pandemia, que as novas regras se apliquem. Vamos esperar o que é que o Governo em Portugal vai fazer relativamente a isso. Obrigada, Paulo. A hora já vai longa. Tínhamos aqui pano para mangas. Todas as questões são muito importantes e todos gostamos de as ver respondidas, mas para terminar e num intuito de fecho, tenho uma pergunta. Gostaria que todos os oradores respondessem de uma forma muito resumida e para nos, como fecho da conversa e com positivismo, porque no fundo é esse o tema que nos trouxe até nós, nos trouxe entre aspas, não é? Que nos trouxe até aqui, este webinar. Posso começar pelo Hugo. Qual é, que conselhos deixa aos empreendedores em geral? Conselhos que acha que é sempre de valor e para recordar e não esquecer? Eu acho que o empreendedorismo, os empreendedores vão continuar como sempre. Falta uma expressão mais popular, quer dizer, quando num funeral ou choras ou vendes lenços, como costuma dizer. Portanto, vai sempre haver nestes momentos de oportunidade, e não é oportunismo, é de oportunidade. Como se dizia no início, nem todos os setores estão mal. Eu acho que, mais uma vez, isto só reforça o empreendedorismo, ou seja, o empreendedor tem capacidade de perceber as oportunidades de negócio e atuar sobre elas. Eu, em um minuto, vejo coisas muito positivas, ou penso eu, que pode haver aqui cenários muito positivos a nível macro, a nível nacional, a nível regional. Portanto, só muito rapidamente, uma é que, de facto, penso que poderá vir a haver nos próximos tempos algumas oportunidades naquilo que tem sido um bocadinho pelos nossos governos e por todos os governos europeus, esta ótica da reindustrialização da Europa, porque estávamos muito dependentes de algumas áreas, de alguns setores e isso tem sido apoiado, isso tem sido referenciado pelos governos. Portanto, eu acho que, ou espero que isso nos próximos períodos venha a ser alvo de referência nos quadros comunitários, nas estratégias nacionais e, portanto, penso que aí pode haver uma oportunidade. Esta questão da coesão e política económica, eu acho que também a nível europeu há aqui dois copos meio cheio e um copo meio vazio. Portanto, eu acho que ou percebemos que a Europa vai entrar num sistema complicado de discussão por cêntimos e de alguns norte versus sul ou outra coisa assim qualquer, ou que, e aparentemente no outro dia foi um bocadinho essa resposta, nunca estamos como queremos, mas parece haver uma resposta positiva dos Estados-membros. Eu acho que a nível nacional também vejo aqui algumas dinâmicas interessantes que me parece que tinham vindo a ser implementadas e que no futuro muito próximo irão continuar. Portanto, o posicionamento do Sistema Nacional de Saúde, que a resposta que tem dado, eu acho que uma das coisas que tem saído é a valorização e a aposta na ciência. As universidades têm sido capazes de dar resposta e com a descentralização, portanto muitas universidades e institutos politécnicos e outras instituições locais e regionais têm nesta ótica e neste momento dado respostas regionais que são muito necessárias e eu penso que isso também é um fator muito importante. E depois a nível regional, eu só gostaria de fechar com salientar duas coisas. Uma é que de facto na nossa ótica a universidade, eu penso que tem vindo a reforçar o seu papel regional, esta e as outras, como entidades do território que são capazes de dar resposta concreta, não é só fazer uns papers, não me entendam mal, mas a dar resposta concreta com produtos e inovação. E só terminar naquilo que a gente tem dito sempre, e aí o Miguel depois poderá dizer o que quiser, que é esta questão do Algarve Tech Hub. Eu acho que, como estávamos a falar, pode ter aqui um momento de reforço e de perceber que aquilo que se anda a falar e a tentar e a trabalhar tem um momento de
está reforçado mais do que nunca, esta questão da qualidade de vida, do teletrabalho, da digitalização, as redes internacionais, a capacidade de interligarmos. Eu acho que isso é um ponto que vale a pena reforçar no futuro próximo. Obrigada, Hugo. E já agora vou aproveitar a deixa e passar a palavra ao Miguel. Obrigada. Obrigado. Então, lá está. Eu vou dizer isto aqui no contexto, vou dar aqui algum feedback no contexto do Algarve, tendo em conta que o Hugo me passou a batata quente aqui do Algarve Tech Hub. É pensar um pouco o que é que podemos fazer para uma população mais residente, que novos negócios, que serviços, como é que podemos estruturar a nossa região para ser uma região mais inteligente, mais friendly para este tipo de pessoas, e que novas oportunidades é que existem aí, porque ninguém sabe quanto tempo é que isto vai demorar e o impacto que há de ter no turismo, e se não haverá outra, ou o que quer que seja, e acho que pensar por aqui são novas oportunidades e é uma coisa que, com ou sem pandemias, é um mercado que vai continuar a crescer, e deixaria aqui esta sugestão e aproveitar para falar um bocadinho mais do Algarve Tech Hub e de como é que nós podemos transformar isto num lifestyle tech hub, numa das melhores regiões, e estamos abertos a feedback, comentários, quem queira participar e tenha ideias sobre isso, fazer aquilo que se diz que os portugueses não fazem bem, que é colaborar. E depois ainda dizem que os algarvios ainda é pior, que o Rui não concorda, mas eu ainda não sei qual é que é a minha opinião, mas estou a tentar que o pessoal colabore, e com o associativismo, e falando com o poder político, com a universidade, com todos os intervenientes, a ver se conseguimos definir aqui uma estratégia em conjunto para que não hajam 1010 câmaras ou 17, com cada uma com a sua estratégia. Vamos lá ver se a gente, com a vossa ajuda, se conseguimos levar isto para a frente. Obrigado a todos, eu gostei muito de estar aqui presente. Obrigada, Miguel. Mas não te vais já embora, está bem? Vou passar a palavra ao Paulo e depois ao Rui. Que conselhos têm a dar? Que conselhos têm a dar às empresas, aos empreendedores em geral? Relativamente aos empreendedores, eu já referi há bocado a questão lá da mitigação de riscos, que eu acho que é fundamental, e esta crise permite fazer uma coisa que já não era muito fácil para os empreendedores, como já vários oradores anteriores referiram, que era o facto do empreendedor ter que se deslocar. Hoje em dia é relativamente fácil ser aceito uma reunião via Zoom ou via Skype, ou o que seja, e por isso permite fazer muito mais reuniões em muito menos tempo e com muito menos custos. Isto são excelentes notícias para todos os empreendedores e também, obviamente, não só para falarem com investidores, mas para falarem também com potenciais clientes. Eu acho que esta ideia do Algarve Tech Hub, acho que precisa de ser elevada a nível nacional, de ser uma coisa estratégica para o país e não ser uma coisa estratégica para o Algarve. E, obviamente, o Algarve, para defender o Algarve Tech Hub, para não dizer o Porto também a dizer que também quer um hub, deveria haver uma estratégia concertada para se definir aqui 3, se calhar, hubs, um Algarve, Lisboa e Porto, e assim haver talvez um consenso nacional, porque senão vamos estar aqui todos a lutar uns contra os outros, e por isso, com os consensos, eu acho que isto pode ser uma boa oportunidade, e parabéns pela iniciativa. Obrigada, Paulo. Passo a palavra ao Rui. Um conselho para os empreendedores que estão a passar agora para esta fase, se calhar por uma mensagem mais simples, no meu entender, tudo passa e também isto vai passar. Portanto, independentemente se estiverem bem ou se estiverem mal, isto vai passar. Portanto, é só uma questão de tempo. Obrigada, Rui. Mais resumido não podia ser. Obrigada. Vou passar a palavra ao Francesco para depois fazermos o término da sessão. Ok, Rubem, muito obrigado, Mariana. Obrigado a todos os oradores e a interessante coisa que disseram ao longo do debate. O Miguel iniciou a falar do Algarve Tech Hub e acho que a ideia do Paulo de criar um macro cluster poderia ser uma forma de evitar alguma
criar alguma coesão, mas a nível nacional e não só regional, não é? Poderia ser uma forma, mas de facto é ver pela positiva, por exemplo, que o Algarve, tendo menos uma população mais dispersa, um conjunto de situações, teve um impacto da pandemia mais reduzido que a grande de Lisboa, por exemplo, não é? Só no âmbito da pandemia demonstrou que regiões como o Algarve consegue ser mais safe and clean, como é a campanha que está a construir agora o turismo, não é? E ver todo este fenômeno pela positiva, repensar os nossos negócios, repensar a capitalização das empresas e a rentabilidade da empresa. E valorizo muito aquilo que o Rui dizia, não é a faturação que interessa, é aquilo que levamos no bolso, é o cash flow e a rentabilidade que temos, mais que a faturação. E acho que foi uma interessante troca de opiniões, então deixava agora a Inês encerrar a sessão. Obrigado. Obrigada. Portanto, só tenho a agradecer novamente a vossa participação. Foi muito interessante esta troca de ideias, cada um com sua experiência e acrescentaram com certeza até novas ideias aos nossos participantes e, quiçá, novos projetos de empreendedorismo. Muito obrigada a todos e depois esta gravação irá ficar disponível para quem não teve a oportunidade de ver ou de seguir na totalidade. Muito obrigada mais uma vez e não sei se alguém quer dizer mais alguma palavra, algum dos oradores, já por agora já comentaram tudo. Pronto, resta-me despedir e obrigada, Francesco, mais uma vez pela sua ajuda na moderação e participação. Muito obrigada a todos. Até uma próxima e tudo bom. Tudo bom para todos. Obrigada. Obrigado. Obrigada.